Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Alguém, no meio da multidão, elevou a sua voz e disse: Mestre, diz ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? Deus tem algo melhor para você. Deus tem outras prioridades. E o Evangelho termina dizendo: assim acontece com quem ajunta tesouros para si, mas não é rico diante de Deus. Fazer uma reflexão sobre esse Evangelho, hoje eu vou começar com o Evangelho e terminar com a segunda leitura. E falar, é claro, da primeira leitura, mas vou ficar mais focado no Evangelho. Fazer uma reflexão sobre essa parábola, sobre essa narrativa de hoje, me leva a pensar um pouquinho, me faz pensar um pouquinho sobre a natureza do coração humano. De vez em quando aqui no altar, eu digo o seguinte: olha, segundo Platão, a mente é o órgão da alma. Agora, a espiritualidade bíblica, os olhos, o órgão do desejo, o ouvido é o órgão do discípulo, o coração é o órgão da vontade. Mas Willibald Bosen, no livro A Fé na Ressurreição, um grande exegeta, ele diz assim: o coração é o lugar das grandes decisões. Ontem teve um retiro aqui na comunidade e à noite Luana deu uma pregação e ela disse uma coisa muito bonita. Ela disse assim: o coração é o lugar onde Deus se revela. Por excelência, é o lugar em que Deus ele se manifesta. A pergunta que eu faço agora a Rebeca, e essa pergunta reverbera em mim e serve para todos: o nosso coração é um coração de carne ou é um coração de pedra? O coração de carne, ele não tem sensibilidade, ele não escuta, ele não sente, ele não se submete, ele é incapaz de perceber a graça de Deus que chega. E aí vem aquela frase de Santo Agostinho: eu tenho medo de ver a graça de Deus se aproximar sem que eu perceba, né? Aí você desperdiça a graça. Será que o seu coração é um coração de carne? Um coração de carne, ele é sensível, ele é dócil, ele escuta, ele interioriza. O coração de carne, ele acolhe o mistério. O coração é o lugar, por excelência, onde Deus se revela, se manifesta. Deus, ele conversa com você. O teu coração, e eu falei hoje na missa das 11 horas da manhã, o teu coração, ele não pode envelhecer em terras estrangeiras. Tome muito cuidado. Não ponha o teu coração no lugar inconveniente. Olha o alerta que o grande Eclesiastes faz na primeira leitura. A palavra Eclesiastes, do grego, quer dizer aquele que consegue congregar uma assembleia. Eclesiastes é o pregador. E o Eclesiastes é o livro que trabalha o existencialismo bíblico. Para muitos, um livro cuja natureza literária meio que sombria, pessimista, mas não é. Na verdade, o autor sagrado, ele quer abrir os nossos olhos para uma realidade, a dureza da vida. O autor sagrado, ele quer o tempo inteiro dizer o seguinte: nada faz sentido nessa vida sem Deus. E a nossa grande tentação, o perigo maior,
é que você pode perder muito tempo se dedicando àquilo que passa e se render àquilo que é provisório. Entenda, nada faz sentido sem Deus. A vida não passa de uma grande ilusão se ela não estiver conectada com os fundamentos do Evangelho. Então nós temos que repensar as nossas prioridades, até porque no mundo de hoje, um mundo que carece de apetite existencial, um mundo que apresenta um déficit de sentido, um mundo em que as pessoas vivem aí como quê? Com perguntas muito bem formuladas, mas que não têm mais as respostas. Então, a crise do sentido da vida é o tema fundamental do livro do Eclesiastes, que muitos, há muito tempo, chegaram a afirmar que a autoria era do rei Salomão. No auge de sua intelectualidade, desfrutando de muito poder, de muita riqueza, e ao mesmo tempo se questionando, peraí, tem alguma coisa errada. Eu sou um homem realizado financeiramente, eu tenho muito poder, um reino consolidado, mas permanece um vazio aqui dentro de mim. O que é que está acontecendo? E aí ele começa a levantar muitos questionamentos, sendo que os estudos nos últimos 200 anos vêm dizer que esse livro ele foi compilado no século III. Portanto, Salomão pode até ter começado alguma coisa, mas quem concluiu? Outra mão. Uma mente brilhante, intelectual, espiritualizada, mas certamente uma pessoa que no auge da sua maturidade de fé foi guiado por Deus para levantar, através de uma belíssima composição literária, os questionamentos mais importantes sobre o sentido, o significado da vida. E aí o livro nos leva a entender que Deus ele é o meta-valor. Deus ele é o supremo valor que dá sentido à nossa existência e ressignifica a nossa vida. Nada faz sentido sem Deus. É necessário esse entendimento. No entanto, o Evangelho traz um questionamento que está profundamente conectado tanto com a primeira leitura como com a segunda leitura. Alguém, Lucas ele faz questão de não dar um nome, porque se trata de uma demanda da humanidade. O problema hoje aqui é a pleonexia, palavra grega que quer dizer aquela ganância que te leva a achar, que leva você a pensar que pode a qualquer momento tomar posse daquilo que não lhe pertence. Na pleonexia, o ser humano ele não consegue reconhecer o seu lugar, porque o coração já está envelhecendo em terras estrangeiras. Essa é a grande crítica do livro de Baruque, tanto no capítulo 2 como no capítulo 3. E nosso Senhor ele vem com essa demanda também. Quem foi que disse a você que compete a minha pessoa discernir sobre a divisão dos vossos bens? Deus tem coisa melhor para te dar. Deus ele trabalha outros valores. E aí o Evangelho de Mateus, ele vem com essas questões, né? Tanto no Sermão da Montanha, nos capítulos 5, 6 e 7, mas eu poderia também dizer, os discursos escatológicos de Jesus apontam para essa questão, porque trabalha o sentido fundamental da vida. Mas no Sermão da Montanha, nosso Senhor ele vem dizer assim, existe um tesouro que se você se fixar nele, esse tesouro ninguém vai poder roubar. E você precisa tomar muito cuidado, porque qual é o teu tesouro? Onde está esse tesouro? Também estará o teu coração. O Evangelho de Mateus, no capítulo 13, no sermão parabólico, se não me engano foi tema reflexivo da missa de quarta-feira, o Evangelho de Mateus trabalhou uma outra temática que eu posso também conectar com o Evangelho de hoje. Existe um tesouro que permanece escondido, é o reino de Deus, uma pérola preciosa que quando o comprador encontra, ele é capaz de se desfazer de todos os seus bens para adquirir aquela pérola. É o reino de Deus. O valor é inestimável. Para Jesus é inegociável. Tudo pode ser relativizado se
O que está em jogo é o reino de Deus, inclusive a própria família. Nada é mais, nada pode ser mais importante que o reino de Deus. Procura, encontre esse tesouro escondido. Ele não está fora, ele não está distante. Não se trata de uma realidade geográfica. Não se pode dizer está aqui ou acolá. O reino de Deus, ele já está presente. Ele já se faz presente na sua mais profunda interioridade. No entanto, todavia, se o teu coração permanece envelhecendo em terras estrangeiras, você não vai encontrar o tesouro escondido. Até porque a solidão fundamental não pode ser caracterizada no horizonte afetivo, onde você faz essa leitura reduzida. Eu estou sozinho porque eu não tenho ninguém. Eu me sinto sozinho porque eu não tenho um companheiro, uma companheira, eu não tenho filhos, eu não tenho uma família. Não é essa solidão que a Bíblia denomina de solidão fundamental. A solidão fundamental é você viver perdido em si mesmo. É você não conseguir se encontrar. É você não conseguir se fixar. É você olhar para o seu chão e perceber que na sua história ainda não existe uma raiz. Essa solidão você precisa temer, porque ela tem o poder de comprometer radicalmente qualquer projeto de felicidade que você ainda sonha ou idealiza. Esse questionamento permanece e o versículo final inquieta. Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Mas o que eu devo fazer para ser verdadeiramente rico diante de Deus? Que riqueza é essa? Bem, eu creio que São Paulo, ele traz uma belíssima contribuição na segunda leitura, o livro de Colossenses, quando ele vai dizer assim: esforçai-vos. Então não é fácil. Esforçai-vos. Ninguém consegue ser santo sem atitude, disciplina, esforço e a graça de Deus. Esforçai-vos para alcançar as coisas do alto. Mas como é possível alcançar as coisas do alto? Ele vai dizer aqui: fazei morrer o que em vós pertence à terra. Como alcançar as coisas do céu? Fazendo morrer, aqui tudo aqui que pertence à terra. Eu posso aqui também fazer conexão com Mateus 15, versículo 13. Deus deseja arrancar tudo que foi plantado em você, mas que não pertence a Ele. E aí vem o Coelete, e aí vem o Eclesiastes, esse filósofo bíblico extraordinário, que começa a primeira leitura dizendo: vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Aqui se faz necessário uma orientação, uma explicação, em primeiro lugar, dizendo que no hebraico bíblico não existe superlativo. Por exemplo, eu não posso usar a palavra santíssimo. Então, é mais fácil para o hebraico bíblico dizer santo, santo, santo. Kadosh, kadosh, kadosh. Não existe um superlativo para essa palavra da primeira leitura. Então, o hebraico bíblico diz vaidade, vaidade, vaidade das vaidades, a máxima vaidade. Tudo é vaidade. E em que consiste essa máxima da vaidade? Bem, no hebraico nós temos que entender o que significa a palavra vaidade. Vaidade no hebraico quer dizer hálito, vento, sopro, brevidade. Teologicamente, na Bíblia, vaidade significa tudo aquilo que não tem consistência. Tudo que é inconsistente. O contrário da vaidade é a doxa. Doxa, do grego, quer dizer a glória. Glória é peso, dar um peso. Kavod, dar um peso. Consistência. Deus é o único consistente. Deus é aquela realidade que não muda e ao mesmo tempo é um dinamismo renovador. Por isso nele deposito toda a minha esperança. Posso nele entregar, confiar a minha família, os meus projetos, tudo aquilo que tenho, tudo aquilo que sou.
Nessa vida, o nosso maior desafio é não se perder com aquilo que passa. A vida só será uma grande ilusão se não vivermos para Deus. A vida será uma grande ilusão se não vivermos para Deus. Nada faz sentido sem Deus. Tome posse dessa verdade de fé. E aí, hoje, tanto o Evangelho como a primeira leitura querem levantar, assim, alguns questionamentos para nós. Primeiro, que existe sim no mundo uma crise brutal, civilizatória, se é que eu posso dizer, principalmente nesses tempos modernos, a falta de sentido. A falta de sentido na vida. O que é que existe, o que é que prevalece hoje em você? Vazio, angústia, depressão, inquietação, tédio, um desencanto. Existem muitas pessoas que não têm alegria, não têm brilho no olhar, insatisfeito com a profissão, insatisfeito no casamento, tem uma vida financeira razoável, mas não consegue ser feliz. E não adianta você chegar para essa pessoa e dizer, mas você ganha tão bem, e é reclamando o tempo inteiro do trabalho, tem tanta gente passando fome, que não tem onde morar. Não adianta esse questionamento. Que o problema dessa pessoa não é a matemática financeira. O problema dessa pessoa é o coração envelhecendo em terras estrangeiras. O que acontece quando o coração envelhece em terras estrangeiras? Você não consegue ser você. Logo, não se escuta mais a voz de um Deus que fala na intimidade. Logo, não se manifesta aquela revelação amorosa de um Deus que te chama pelo nome, porque você é incapaz de ouvir, é incapaz de escutar. O Evangelho de hoje vem também com outro questionamento, e a primeira leitura corrobora. Existe uma futilidade na riqueza e no poder. Cuidado. Existe uma futilidade na riqueza e no poder. Cuidado. Não existe problema, já falei isso aqui outras vezes, em ter. Trabalhe, é o teu suor, pode multiplicar o que você tem, mas não coloque no que você acumula o seu coração, o seu amor, suas crenças. Não, não. Ame as pessoas, até os inimigos, acima de todas as coisas, Deus. Mas um bem, a matéria que degrada com o tempo, você tem que administrar, cuidar, zelar. Você tem filhos, netos, tudo bem. Desfrute a vida, diz o Eclesiastes. Desfrute a vida, curta a vida, viaje bastante, curta com a sua família, gaste o dinheiro que é fruto do seu trabalho, evidentemente com prudência, de uma maneira equilibrada, mas sem jamais perder o temor a Deus. Eis o limite. O pecado não é, o prazer não é um pecado. O poder não é um pecado. O dinheiro não é uma desgraça. Desde que em tudo o que norteia é o seu temor a Deus. Deus acima de todas as coisas. Devo amá-lo no superlativo com toda a força da estrutura do meu psiquismo. Amá-lo com a minha mente, toda a força da mente, toda a força do meu entendimento, da minha alma e toda a força do meu coração. O coração é o lugar das grandes decisões. O coração é o órgão da vontade. O coração é o lugar onde Deus, por excelência, se manifesta. Na parábola de hoje, Deus ele dá um grito. Interessante. Pouquíssimas vezes na Bíblia, Deus ele se manifesta assim. Olha para o ser humano e diz, louco, insensato, ainda hoje pedirei prestação de conta. E tudo que você acumulou, você vai deixar nas mãos de quem? Eu vou dizer uma coisa muito séria para você agora. Talvez você saia com raiva de mim. Eu não posso generalizar. Eu não estou dizendo que isso acontece com todo mundo.
Eu apenas estou dizendo o que acontece. Se você tem muitos bens, organize logo esse negócio. Que depois que você fechar os olhos, vai ter muita confusão. Porque muita gente que se ama, parece que o amor, enquanto os pais permanecem vivos. É triste dizer isso, né? Horrível. Tipo do assunto que eu não quero falar aqui no altar. Mas a realidade, ela pede isso. Se você tem muitos bens, organize logo esse negócio. Não sei como, direito não é minha área. Organize logo esse negócio. Porque o evangelho de hoje conta uma realidade que não é indiferente à vida de muita gente aí fora. Pleonexia é uma doença que contamina muitos corações. Arrogância, vaidade, ganância, o desejo de querer se apoderar de uma realidade que não lhe pertence. Porque é tão difícil entender o que é tão óbvio na Sagrada Escritura. Eu não posso ser feliz tomando posse daquilo que não me pertence. Aliás, você não precisa disso. Existe um tesouro que Ele quer dar a você e que ninguém terá o poder de tomar de suas mãos. É um tesouro que o dinheiro não compra. É um tesouro que a razão não explica. Esse tesouro só Deus pode dar a você. E diante desse evangelho me vem uma pergunta que inclusive Padre Paulo Ricardo explorou na homilia esse final de semana. Diante da morte, como é que fica o dinheiro? Ele perde todo o seu poder. Qual é a garantia que você tem que você vai estar aqui semana que vem? Eu não tenho nenhuma garantia. A morte nem sempre avisa. Aliás, o sábio, sabe o que é sabedoria? Sabedoria, segundo o Bento XVI, é saber viver e saber morrer. Mas ele não interpreta aqui a morte como essa realidade última. Até porque, diz o Eclesiastes, diz a segunda leitura de hoje, buscai as coisas do alto. Como assim? Fazendo morrer em vós aquilo que pertence à terra. Todos os dias alguma coisa precisa morrer em você. Durante todos esses anos, muita coisa foi plantada em você. A insegurança, a desconfiança, o pessimismo, a tristeza, um certo egoísmo, a vaidade, um materialismo, um racionalismo crítico exagerado. Muita coisa foi plantada aqui no meu coração, na minha alma, que de alguma forma dificulta a minha relação com Deus. E aí é uma pergunta muito simples. Por que nos momentos mais difíceis é tão difícil confiar? Muitos querem acreditar, preferem acreditar, eu falei na Santa Missa quarta-feira, muitos preferem acreditar num Deus que nos livra das tempestades, não é? Porque muitas vezes eu fiquei me perguntando, espera aí, Jesus sabia que os discípulos, eles iriam entrar na barca? Jesus sabia que viria uma tempestade? Jesus sabia que a tempestade ia afundar a barca? Jesus sabia que os discípulos, apesar de serem pescadores experientes, por causa da agressividade daquela tempestade, todos iriam morrer? Por que ele não evitou? Por que ele não evitou essa tempestade? Por que ele permitiu? É muito fácil. Para muitos é mais fácil acreditar num Deus que nos livra dessas tempestades. No entanto, o Deus bíblico não é esse. O Deus bíblico é aquele que caminha sobre as águas, entra na barca, ergue a mão, eleva a sua voz e com uma palavra diz, cala-te. E o mar perde toda a sua força. As ondas agitadas começam a amainar.
o ímpeto, a agressividade das ondas perdem o seu vigor. E tudo fica sob o olhar dos discípulos com esse questionamento. Quem é este que até as ondas do mar ele consegue acalmar? É o Deus bíblico. É o Deus que a gente precisa acreditar. O Deus que não nos livra de tempestades. O Deus que permite determinadas tempestades para que o ser humano cresça. Dificuldade e aprendizado caminham lado a lado. Tudo é uma questão de percepção. A morte é inevitável. A morte é inevitável. Um dia ela chega. E quando esse dia chegar, todos nós vamos marcar a nossa presença diante de um juiz que vai encerrar a nossa história com 2 questionamentos. O que você fez por Deus durante toda a sua vida aqui na terra? E o que você fez pelas pessoas? O julgamento final se dá aí. O que você fez por Deus? E o que você fez pelas pessoas? Não vale a pena viver aqui com essa consciência de pertença definitiva. Se toca. Às vezes, se tocar é quebrar a casquinha do ovo. Deixa nascer o pintinho. É você se permitir absorver uma nova consciência. Tudo aqui passa. A nossa moradia é provisória. A morte é inevitável. É importante desfrutar a vida. Não tem nenhum problema. Se puder, pode viajar todo final de semana. Comprar o que você quiser. Só não perca uma coisa: o temor a Deus. Porque o temor a Deus fixa determinadas linhas vermelhas. Quem incide no respeito aos outros e num bom relacionamento com as pessoas. Hoje, nesse evangelho, na segunda leitura e na primeira leitura também, o Espírito Santo, ele quer fazer esses questionamentos. O sentido fundamental da nossa vida. Feche os seus olhos, por favor. Deus é o bem mais valioso. É o bem mais precioso. Esse mundo não é eterno. Não é nossa morada definitiva. Sabe por quê? Porque nós somos filhos do céu. Os nossos pés, olha, o teu pezinho é de barro. Essa tenda que se chama corpo é barro. Mas a sua essência do céu. Somos filhos do céu. E eu quero te dizer só uma coisa. Cuidado com as paixões. Paixão é o amor que não convém. Paixão é o amor que não vale a pena. Paixão é um amor que não tem oxigenação longa. Paixão pode tudo terminar em vaidade. É como um hálito, é como sopro, vapor. Não tem consistência. Diz São Paulo, as paixões precisam morrer. Agora o amor não. O amor ele permanece. O amor a Deus, o amor de Deus, o amor de Deus por você permanece. Vamos fechar os nossos olhos e vamos rezar com essa canção. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Só em ti minha alma achou descanso.
pela chuva, vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar, e o meu coração deseja te encontrar com a terra seca, anseia pela chuva, vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Cantemos juntos desde o início. Somente em ti construirei a minha casa, somente em ti colocarei minha esperança. minha esperança. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Só em ti minha alma tem descanso. Só em ti eu pude respirar. Só em ti minha alma achou descanso. Minha alma achou descanso. Só em ti Eu pude respirar. Canta com força. e o meu coração Deseja te encontrar com a terra seca, anseia pela chuva, vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Nada nesta vida faz sentido sem Deus. Canta. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar. A vida será uma grande ilusão se ela não for uma oferta a Deus. Aqui é o meu lugar. Pela última vez. E o meu coração deseja te encontrar como a terra com seca, a terra seca, anseia pela chuva, vem me saciar, vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu que lugar. aqui... Tácito, feche os seus olhos, que durante essa canção o Senhor me deu essa visualização de uma terra seca mesmo, um solo sequioso, e caindo do céu uma brisa muito leve. E aos poucos essa brisa ia se transformando numa chuva torrencial. E eu escuto aqui a voz de Deus dizendo: essa é a minha promessa. Trarei água para o teu solo sedento. Essa água que cai no solo é a alegria de Deus que está entrando agora nos corações aqui, depressivos, tristes. Pessoas que estão com uma tristeza tão grande na alma que não conseguem mais nem chorar. Essa chuva, essa brisa que cai na terra, fertilizando, fecundando a terra, é uma bênção financeira que o Senhor vai trazer na sua vida. Você vai fechar aquele negócio, aquele empreendimento vai funcionar. Até hoje ele não teve bons resultados, mas ele vai, a partir de hoje,
trazer bons resultados, porque essa chuva está agora fertilizando o solo, fecundando a terra, trazendo vida a um chão seco. O Senhor também está agora trazendo vida a um relacionamento já em estado de putrefação, decomposição, um relacionamento estragado, acabado, destruído por Satanás. O Senhor está trazendo água viva. O Senhor está trazendo novas promessas, porque você já ouviu muitas vezes promessas humanas, promessas mundanas. Por isso essas promessas nunca se cumpriram, porque tudo foi mundano, não veio de Deus. Mas o Senhor está agora trazendo uma nova promessa, nova, não porque é uma novidade, nova porque vem dele, porque está escrito: eis que renovo todas as coisas. E essa música na vida de muitas pessoas que estão aqui não é só uma canção, ela é uma profecia. Na vida de muitas pessoas que vieram aqui, não sei se você está aqui hoje pela primeira vez, mas na vida de muitas pessoas aqui, essa canção hoje é uma profecia. Por isso nós vamos cantar mais uma vez o refrão, bem suave, e você com os olhos fechados. E o meu coração deseja te encontrar, Como a terra seca anseia pela chuva, vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. E o meu coração deseja te encontrar, deseja te como a terra encontrar. anseia pela chuva, vem me saciar, Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Não envelheça em terras estrangeiras. Não faça isso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E sua mãe Maria Santíssima. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido